Deus ele colocou no meu coração a escola de obreiros. Ela não vai ser somente este ano, mas vai ser todo o tempo. E pelo andar da carruagem, que eu creio que de fogo, tem várias pessoas que já contactaram comigo, que vão estar conosco nessa empreitada, né? E vão estar nesse projeto que Deus colocou no meu coração da escola de obreiros, se ligar nesse projeto, né? Quero mandar um abraço especial para os amados pastores, né? O pastor Luiz Carlos, que vai estar nessa empreitada dando aula conosco, a pastora Gedália, formada em pedagogia, que vai também estar dando aula também de teologia sistemática, o pastor Luiz Carlos, formado na área da terra, ele é agrônomo, mas também vai estar dando aula também, tá? De teologia também, vamos aprender a teologia junto com ele também, através de todos os scripts. Tem também o nosso amado pastor Zé Ribeiro, da igreja lá ali é a Vila Doutor Julinho, né? Vai estar conosco. A igreja dele lá é o que? O nome da igreja é a igreja... Deu um branco agora. Vai estar conosco, conversei muito com ele sobre um projeto que eu tenho. Então, nós vamos aprender no curso várias temáticas, e uma delas é falar direito. Tem muita gente falando turren, outros turrai, e a gente vamos tentar enganjar a perspectiva dentro da visão do português, que muitos de nós escrevemos certo, mas falamos errado. Então nós temos um público que é muito importante estarmos enganjados nessa perspectiva para levar para os outros. Vocês vão ministrar um dia, eu creio, na vida vai chegar professores na igreja, vocês vão ministrar na vida deles. Vai ter juízes aí, vocês vão ministrar, né? Como Deus me proporcionou ficar em frente de um juiz. E pela graça e misericórdia de Deus eu consegui entrar e sair, né? E muitas das vezes os caras vão querer te enrolar, né? Ainda mais se for um filósofo, né? Com as temáticas das filosofias deles, né? Cada qual vai querer puxar a brasa para a sua sardinha, né? Então, o cunho teológico é muito importante e é preciso de ter um conhecimento, porque essa escola é para fazer líderes. Eu quero, se Deus permitir, estar bem velho e vendo vocês ensinando outros a fazer a mesma coisa. Jesus Cristo, ele fez isso o tempo todo. Durante o ministério de Cristo na terra, ele formou discípulos, ele criou uma escola, onde o parâmetro dessa escola foi justamente formar outros. Ele disse, ide, depois que ele fez os discípulos, Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, tá? E tem muitas coisas boas para a gente aprender, tá bom? E dentro do tema, nesse parâmetro, eu queria abordar hoje, nessa aula, né, mais uma aula de exposição, até enquanto sai a portilha, sobre o caderno de resposta. O caderno de resposta, volume 1. Né? Ele é um caderno de resposta onde tem muitas perguntas. Tá? Onde vai ter base de direito aqui, direito institucional, direito constitucional. Mas por que a gente vai estudar direito, né, na igreja? Simples. Tem muitos líderes que não conseguem hoje aconselhar uma pessoa a tomar uma decisão diante da base legal, usando um parâmetro de direção para as ovelhas. A vizinha estava brigando com outra vizinha lá por causa de terra. Chegou lá onde o pastor disse para ela ir na delegacia da parte. Entende? No ponto de vista da lei, você vai registrar um boletim de ocorrência. O mais certo e o correto é se dirigir até, inclusive, com uma casa de justiça em Ibamar, com alguns fóruns, porque já é algo para a justiça e não para a polícia. E tem muitas coisas que a gente aprendeu assim e culturalmente vai acabando levando assim. Entendeu? Então a mesma coisa da igreja. Nós temos que aprender essas coisas para, como líder, saber como levar, saber como ensinar as pessoas em determinados pontos. O estudo é ouvido. É tão tal que a Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir. Não é por ver, mas ouvir a palavra de Deus. Então agora nós estamos num parâmetro onde cada um de nós vamos entrar nessa perspectiva de uma cosmovisão totalmente diferente que é a cosmovisão do Espírito. Pastor, como é que eu adquiro isso? É simples. Jesus vai dizer que os que creem em mim, como diz a Escritura, do interior deles fluirá rios de água viva. Os que creem em mim, como diz a Escritura, correrão e não se cansarão. Os que creem em mim, como diz a Escritura, verão coisas
que outros não conseguiram ver. Em outras palavras, Jesus ele vai falar isso para os discípulos em um certo momento, aonde ele vai dizer: a palavra de Deus, quando ela é revelada, são para alguns, não são para todos. Ele diz: olha, para vocês é dado o poder de ter o conhecimento, mas para muitos não vai ter essa capacidade. Observe que há uma diferença entre conhecimento secular, e conhecimento divino. O apóstolo Paulo vai dizer isso. E o apóstolo Paulo, ele apoiou muito por causa dessa consciência da sabedoria teológica humana, e não uma sabedoria teológica pautada pelo conceito divino. Quer dizer, quando a cosmovisão dele abriu, os olhos espirituais dele também se abriram. Então, tal que Paulo ele vai definir isso, ele vai dizer que, ele está tão admirado, porque alguém chamou ele para outro evangelho. Aí ele vai dizer: o qual não é outro, é o mesmo. Mas se descer um anjo do céu pregando um evangelho que não seja o que Cristo pregou, nós mesmos, os alunos, os discípulos pregarem, então que não venham crer, porque todos eles são anátema. É uma sabedoria anátema, uma sabedoria maldita, que traz maldição. Por isso nós temos que pedir a Deus sabedoria. Mais uma vez ele diz que se tem alguém com falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Eu vou só dar uma explanação um pouco sobre a Constituição. Vocês são jovens, eu creio que tem muitos alunos aqui que terminaram o ensino médio, mas nunca foram nenhuma linha da Constituição brasileira. Mas eu quero falar algo interessante. Qual a etimologia ou a origem da palavra direito? A resposta vem logo em seguida. A etimologia da palavra direito, ela provém de uma língua dominada pelos romanos, o latim. Então, o nome da palavra é direito, vem do latim, qualidade de reto, sem curvatura. Olha como não tem nada a ver. Direito é a qualidade de estar reto, sem nenhuma curvatura. Em outras palavras, é algo que está na linha. Então, por que o nome é direito? Porque se você estiver na linha, se você tiver... o Cleomar é engenheiro da parede, né? Ele é pedreiro. Ele sabe muito bem que se ele colocar um tijolo lá embaixo, senta na linha, sentar no plumo, se chegar até lá em cima, fora do plumo, a parede vai ficar torta, e aí, se ficar num lugar desequilibrado, vai dar um vento muito forte, o terremoto vai cair rapidinho. Ao contrário das que estão no direto, que estão na linha, que estão plumados. Então, o direito, segundo esse contexto, é algo que está reto, sem curvatura, alinhado. É um complexo de leis, escutem, e normas que reagem às relações entre os homens. Primeiro, a palavra vai dizer que é algo reto, que é algo que está na linha. Depois ela vai definir essa palavra como algo que tem relação entre uma norma de fazer o que é certo, em fazer algo certo ou em fazer algo errado. Vamos lá. Estamos falando do direito institucional, constitucional, que é a lei dos homens, né? Agora vamos para a Bíblia. A Bíblia diz a mesma coisa. A palavra de Deus, ela também é uma lei a qual manda o homem estar reto. Manda o homem andar no caminho reto. Manda o homem não titubear nem para a esquerda, nem para a direita. E a questão do plumo é interessante, porque a Bíblia vai falar de plumo. Quem consegue me dizer aí em que capítulo, qual livro está a passagem que fala do plumo? Que Deus vai vir, vai passar a régua e o plumo no homem. Quem sabe me dizer? Essa eu vou deixar para vocês pesquisar na Bíblia. No sábado eu vou procurar quem foi que encontrou onde fala o plumo de Deus. Deus vai passar o plumo no homem, a régua no homem, e quem estiver plumado na linha, na reta, não vai. Manda um abraço para o pastor Jorge Borges, da CPBem, da Igreja das Primícias, Convenção Primícias do Brasil, né? E também para a pastora Gedália, que vai estar conosco. Deus o abençoe ricamente. Está nos vendo agora. Então, o direito constitucional é imprescindível em nossas vidas, não é? Como eu falei anteriormente, a pessoa cometeu um crime, diante da lei, ele é julgado segundo a normativa institucional. O artigo
324, 316, o artigo 15, o 17, o 125. Cada artigo define uma coisa. Como eu falei anteriormente, 171, que é estelionato, aplicar golpe em alguém, não é? O juiz se baseia nessa lei para sentenciar a pessoa, não é? Mas também a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos que nos basear na lei, que também tem capítulos, tem versículos. E quando nós nos baseamos nisso e andamos reto, vai acontecer algo nas nossas vidas que a própria teologia vai dizer. Ok? O que a teologia fala quando eu ando reto? Eu tenho uma consciência plena. Mas isso aí é algo teológico que vem do homem ou algo teológico embasado na Bíblia? Algo teológico embasado na Bíblia. O que eu estou querendo dizer? Temos que ter uma consciência plena. Andar na linha, andar conforme o manual de instrução que nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Então vamos continuando. Qual a etimologia ou a origem da palavra direito? Resposta. A etimologia provém do latim director, qualidade de reto, sem curva, alinhado, complexo de leis ou normas que regem as relações entre os homens. Qual é o direito e qual o objetivo do subjetivo desse direito? O direito e o objetivo é que ele, sendo direito e sendo estabelecido pela norma jurídica, ou seja, a norma estabelece requisitos para que o indivíduo possa vir e gozar de determinados direitos, a lei dos homens. Agora, a Bíblia diz a mesma coisa. Deuteronômio 28, olha o parâmetro da teologia com a lei do homem. Se a lei de Deus ela é algo muito lindo, né? Se não andar legal, não roubar, não for pego fumando baseado na esquina, não traficar, não aplicar estelionato, não é? Comprar e não pagar, o que é aplicado para a lei? Não é a lei dos homens? Não é? Não é o Código Penal brasileiro? Não é? E se tu cometer tudo isso, tu não vai preso? Baseado na lei? E a Bíblia diz a mesma coisa. Deuteronômio 28 vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus. O microfone. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado em fazer tudo o que hoje eu te ordeno, vai dizer que o Senhor teu Deus, olha só, isso, te colocará em novo refúgio, aonde colocar a planta dos pés, irá bens. Nenhuma condenação está sobre ti. A lei dos homens, se eu cometer uma transgressão dessa, na lei dos homens, se eu cometer uma transgressão dessa, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou preso, vai cair uma pena sobre mim. Por isso eu fiz questão de fazer uma comparação entre o direito constitucional, o direito institucional, porque a Constituição foi criada pelos homens, mas é uma instituição onde a Constituição, homens se sentam em uma assembleia, uma espécie de concílio, a gente vai falar na frente sobre concílios, para decidir as leis. E aí eu pergunto para vocês, quando foi para fazer a palavra de Deus, para que chegasse a nós, também muitos homens se reuniram para escrever a Bíblia durante o período que nós falamos na aula passada. Quantos períodos foram, igreja? Em que tempo que levou para ser reunido a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Vocês escreveram aí. 1600 anos. Olha o tempo que levou. Se for de forma consciente ou inconsciente, eu não sei, mas como a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus, e automaticamente, quando se fala da autoridade humana e leis, ela, querendo ou não, está baseada na Bíblia. É aí que vem, né, a correlação do que eu estou falando agora. O direito constitucional humano é a lei dada pelos homens e a lei, presta atenção, a lei dada pelos homens e a lei
escrita pelos homens. E a Bíblia, alguém deu para ele. A palavra de Deus. Agora, o direito constitucional, a Constituição foi criada também por homens. Eu tenho certeza que se foi para o bem-estar de todos, também o Espírito tocou neles também para fazer. Mas por que então ninguém faz? Assim como a palavra de Deus, também muita gente não quer andar na linha, no plumo, mas também a palavra institucional, a Constituição. Por isso é muito importante vocês lerem. Leem livros. Procurem ler a Carta Magna do nosso país. O artigo 5º da Constituição, ela vai tratar de valores importantes para a igreja, para o ser humano, para a sociedade no bem comum. Ok? Tem que ler a Bíblia e ler também o que se trata do teu país. Porque se um dia, olha aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas aí que cometeram crimes, que cometem, melhor dizendo, crimes, que conhecem a Constituição e as leis melhor do que o jovem que está começando agora a estudar direito. Não me toca não, porque o artigo tal vai dizer isso. E ele só estudou o que ampara ele. Entendeu? E também não é diferente a igreja. A igreja tem... Por isso que eu estou fazendo questão de trazer abordagem logo dessas aulas. Andando um pouquinho para frente, deixa eu passar aqui. O módulo 2 do caderno prática, viu? É o que aborda a teologia geral. Só esse bicho de teologia, a gente fala toda hora, a Bíblia nada mais é de que, entendeu? Uma base teológica profunda, vindo agora por um dos mestres, que é o Senhor. É forte isso aí, né? Qual a diferença entre teologia secular e teologia evangélica? A resposta vem em seguida. Teologia secular, na Idade Média, houve uma forte tendência eclesiástica de sacramentar o sacerdote, viu? De forma que os homens pudessem tê-los como Deus. Essas pretensões vieram do papado, de implantar as suas ideias na sociedade. E começava então a nascer a teologia da secularização. Tem alguém mais para ajudar ele aí? Construção civil, trata de quê? Pode falar. Mas está dizendo, construir. É uma construção. Construção civil, um prédio, vou construir. Uma casa, vou construir. Ó, construção civil é uma coisa. Engenharia civil é outra coisa. Ó, a gente vai tratar tudo isso aí para vocês daqui. Filé. Quem sabe alguém que entra na faculdade e respondendo um bocado de pergunta que saiu daqui. Amém? Então pronto. Essa é a teologia secular. Teologia evangélica é voltada para o estudo de Deus e as coisas que para ele são voltadas. Se eu ensino para que as pessoas vão a outro que não é somente Jesus, eu estou ensinando uma teologia secular. Por quê? Porque eu estou dando homens ao invés de somente Cristo. Por isso que a teologia evangélica é uma teologia que aponta apenas para Jesus. Então a teologia evangélica é voltada para o estudo de Deus e as coisas que para ele são voltadas. Quais as principais divisões da teologia? Isso é importante que vai chegar lá, se já estou alinhado para me responder. Quais as principais divisões da teologia? Vamos lá, as principais divisões começam assim, ó. Teologia exegética. 2 pontos. O que é a teologia exegética? Ela procura algo. A teologia exegética procura descobrir o verdadeiro significado da Escritura. É quem busca, quem mergulha. Por isso que é importante, eu sempre falo, fazer uma exegese do texto. Pegou algo em Mateus, capítulo 12. Será que está lá em João também? Será que está em Marcos? Será que está lá em Lucas? Quantos evangelhos são? Quem pode me dizer aí?
Quantos evangelhos são? Quantos evangelhos? 4 evangelhos, 3 sinóticos e um que não é sinótico. 4 evangelhos. A gente vai ver que tanto estado sinótico aparece. O que é isso? Isso aí foi algo falado pelos homens, né? Que lá no passado não tinha nada de sinótico. Isso foi depois. Mas o que é sinótico? O que é evangelho sinótico? O que são outros 4 evangelhos? Então são 4 evangelhos. O meu irmão falou um. Entendeu? Deles é o quê? Um deles é a base principal de toda a história de Cristo. E os outros 3 vêm trazendo comparações de um com o outro. Essa teologia aí foi no pensador. Nem todo mundo, nem todos eles, nem todos os teólogos têm mesmo essa ideia que o irmão acabou de falar. Mas aqui tem vários teólogos que vão dizer linhas diferentes de pensamento. Uma delas fala do que ele acabou de falar agora aí. Outras dizem que o último evangelho, né, é o evangelho de João, que trata da pessoa de Cristo, né, diz que é o evangelho cristocêntrico, o evangelho de todas as coisas. Por isso que lá nesse evangelho fala do alfa, do ômega, do princípio e do fim. A gente vai estudar aí porque é interessante, porque durante séculos tiveram várias ideias teológicas, porque é muito complicado. Fazer o curso de teologia, né? Mas qual é a base? É arminiano, calvinista, luterana. São os caras do passado. Ou é a base, é uma base raiz, cristocêntrica, que vem da Bíblia. Então é o perigo. Por isso que é bom a gente ler um, ler outro, ler um, ler outro, e pedir a graça de Deus. Não é à toa que os 4 evangelhos ficaram aí. Você vê que os 4 evangelhos, eles são testemunhos de pessoas que estavam lá, testemunhos oculares. Uns escreveram coisas, né, que outros não escreveram, para assim aconteceu algo interessante. Todo cientista forense que pesquisa, ele vai descobrir que a Bíblia é verdade, justamente só nos evangelhos. Porque quando você pega o evangelho, os 4 evangelhos, você coloca eles e começa a estudar eles por igual, né, fazer uma comparação, você vai vendo detalhes que um não falou, não é? O outro falou. E no final vai dando uma resposta magnífica. E você vê que ninguém mente. Só esqueceram detalhes, não é? E não cai em contradição. Aí uma pesquisa forense, né, um cientista forense ou um advogado forense, ou mesmo um investigador forense. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, Quarto de Guerra. Assistiram? Quarto de Guerra? No Quarto de Guerra, lá tem uma briga, não tem? Não tem uma briga lá no Quarto de Guerra? Mas tem um personagem lá naquele filme, o Quarto de Guerra, que vai mostrar para vocês o que acontece quando o homem se enche do poder de Deus, na condição que ele está, e aonde ele estiver, ele vai sentir a presença de Deus. Quando aquele homem vai comprar aquela casa, ele entra no quarto e diz: aqui, esse quarto é o quarto de oração. Não é? A mesma coisa aconteceu com outro filme, né? God is not dead, Deus não está morto, se não fala a memória, a pronúncia é assim. Tem lá uma pessoa lá importante, que ele vai falar que ele não acreditava em Deus, é um dos testemunhos que está ali, para defender lá a professora. E quando eles começam a investigar ele começa a falar da Bíblia, e ele usa os evangelhos, e ele nada mais era de que um cientista forense. Ele quis se convertir dentro da Bíblia. Ninguém pregou para ele. Ele se converteu dentro da Bíblia. Olha para mim, vocês estão diante de um homem que foi a Bíblia que me levou. Eu ganhei uma Bíblia de versão católica. Aquela Bíblia Ave Maria, né? Aquela Bíblia que tem os livros apócrifos, nós vamos falar aqui também. E foi nessa Bíblia que eu comecei a sonhar. E eu sonhava. Interessante que eu nunca sonhei com um livro que não levasse para Jesus. Era só para Jesus. Quando eu abri a Bíblia, estava lá. Tudo que eu sonhava. Entende? Então, numa pesquisa bem fechada, nós vamos ver que é necessário que nós venhamos fazer uma pesquisa profunda da Bíblia. Para quê? Para que essa teologia
seja uma teologia voltada para o estudo de Deus e as coisas que para ela são voltadas. Quais as principais divisões teológicas? Exegética, que é isso que eu estou falando, de se aprofundar, mergulhar na palavra. A teologia histórica, que traça a história do desenvolvimento da interpretação. Eu preciso de pontos históricos para me ligar. Olha, interessante que Abacuque, se não for Abacuque, Abadias, se não for a memória, ele faz uma interpolação de acontecimentos que muitos dos profetas já tinham falado. E muitos dos outros profetas também fizeram isso. E todos eles usaram o nome de quem? Para levar a mensagem para o povo? O nome de Deus. O nome de Deus. Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado em tipo de teologia. Outra, a teologia dogmática. O que é a teologia dogmática? É o estudo das verdades fundamentais da fé. Que é um exemplo ontem, a pastora Tatiana. Ela fez uma exposição de um texto usando uma exegese aplicada, com uma hermenêutica profunda. Poxa, a pregação fez sair água nos olhos. Se fizer uma comparação da pregação de ontem com uma pregação que eu vi em dias anteriores, a outra pessoa não pregou nada. Apenas leu um texto e começou. Porque Deus não sei o quê, porque Deus te entregou, porque Deus... Isso não é pregação. Aí sai entregando para todo mundo, porque Deus mandou, porque Deus disse, não sei o quê. Aquela é uma pregação. Ontem foi uma pregação. A teologia dogmática é o estudo das verdades. Pastor, mas como que eu posso saber se é verdade? Analisando, fazendo comparações, estudando 1, 3, 4, 5 vezes. Eu aposto que não tem uma de vocês já leram a Bíblia. Eu não entendi nadinha aqui. Não entendi nadinha aqui não. Mas aí alguém, do nada, rapaz, isso aqui veio, eu entendi agora. Entendeu? Nós precisamos um do outro. Tem coisas que eu não sei, mas alguém vai falar algo que era tão fácil, mas eu não consegui pela manhã no WhatsApp, porque eu não concordo. Não dá para entender isso não. Ele falou para mim assim, pastor, quase me desviando. Eu não me desviei porque eu estudo muito a Bíblia. Eu disse, não, tu não se desviou porque tu estuda a Bíblia não, rapaz. Porque ainda que tu estuda a Bíblia, ainda que diz a palavra de ti, mas se tu não viver a palavra não vai adiantar, a gente não adianta nada. Tu tem a palavra de ti, mas se a gente não botar a palavra para funcionar, não vai adiantar. A palavra é viva. Eu tenho a palavra, mas eu vou para o mundo. Aí, rapaz, tu tá aí nesse chão aí, rapaz, tu é pastor. Como um pastor que, louvado seja Deus, eu soube que ele voltou para a igreja. Eu não estava perambulando, cheio de palavra. Entendeu? Aí, não, isso não dá para animar, não sei o que. Rapaz, se a palavra está demitida, vai sair daí. Se a palavra é viva, é eficaz, eu não consigo entender como é que crente diz que é cheio de palavra e é bombardeado. Rapaz, eu passo por muitos desafios, mas eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, firme. Porque se os meus pés estão na rocha, vai vir porrada como que vão tentar me derrubar, vão me destruir, mas eu estou lá. Então é necessário que nós, todos nós, tenhamos uma convicção. Temos que estudar verdades profundas, através dos fundamentos da minha fé. Quais as principais divisões teológicas? Tem também a bíblica. O que é a bíblica? Ela traça o progresso da verdade através de diversos livros da Bíblia. Olha aí, o progresso da verdade através de diversos livros da Bíblia. Não é só um. Não é só um. É através de vários. Não, eu vou ler aqui esse capítulozinho bem aqui, hoje tá bom. Não, vai comer. Quer um exemplo? Tu faz uma feijoada. Tem tanto ingrediente ali dentro. É só feijão? Não é? E como é que tu quer só ler um versículo da Bíblia por dia? Não. Eu vou ler só um versículo porque eu já me alimentei. E os ingredientes, o resto? Aí eu não consigo ver porque eles pregando, não estuda a Bíblia. Não procura estudar. Não, mas eu orei, eu oro muito. Orou muito, mas não se alimentou do principal, que é a palavra.
que vai ficar sem fruto, sem entendimento. Acaba se tornando um texto fora do contexto. Exatamente. Jesus, como Satanás, se aproxima dele para tentá-lo. Não foi? Ele usou o quê? A palavra. Jesus podia orar, mas foi a palavra. Depois que Jesus libera uma palavra poderosa na força de Satanás, ele diz: aparta de mim. Aí tem gente que quer expulsar demônio. Não, tá orando muito, eu vou expulsar o demônio. Se tu não tiver pautado na palavra, tu vai ter autoridade para mandar o demônio sair. Ok? Então vamos lá. Quais as principais divisões da teologia? Exegética, histórica, dogmática, bíblica. Pode mais uma. Sistemática. Essa pauta que eu vou dar para a pastora Jandara que está me vendo aí. Teologia sistemática. O que é? Ensinos bíblicos concernentes somente a Deus. E também a homens que são agrupados em tópicos. Porque o estudo da Bíblia você vai falar de Deus, né? Que é o centro, né? Jesus que é o centro da Bíblia, né? Mas a gente fala Deus, mas Jesus é o centro, porque todo poder foi dado para ele. Mas quem que apresenta Jesus nos evangelhos? Não são discípulos com seus testemunhos? Quem está apresentando agora Jesus para outra pessoa? Vocês, nós. Outra coisa que o irmão falou hoje: ah, pastor, a pastora pegou, foi muito lá, mas não teve uma alma, não adiantou. Eu digo: rapaz, cuidado com o que tu fala, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se tu tem um culto onde só tem gente crente, que pode acontecer alguém se levantar de lá e eu quero me reconciliar. E tu acha que uma reconciliação é o quê? Alguém que está lutando e vai se reconciliar. Tu acha que não está se chegando a Deus? Eu posso ministrar num lugar total e ninguém vai aceitar Jesus. Mas a palavra ficou lá. Um dia ele se lembra, como um jovem que eu ministrei, foi muito na vida dele. E ele passando por um desafio, ele se lembrou. Ele disse: eu me lembrei daquilo que o Senhor me falou e eu fui para a igreja. E eu creio que até eu entrar na igreja. A palavra de Deus ela não volta vazia. Por isso a teologia sistemática são os ensinos bíblicos concernentes a Deus e aos homens, que são agrupados em tópicos. Olha o primeiro tópico aí, ó. Entendeu? Não é? Olha o primeiro tópico. O primeiro livro da Bíblia. Qual é? O primeiro livro? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. O segundo livro? Êxodo. O terceiro? Levítico. O quarto? Números. O quinto? Deuteronômio. São chamados de quê? Pentateuco. Copiou aí? A escola ela tem que interagir. Vai ter um tempo que eu vou deixar você calado. Vai ter um tempo que eu vou fazer você interagir. Então, esses 5 livros chamados de quê? Pentateuco. Alguns teólogos atribuem o Pentateuco escrito a alguém. Quem? Moisés. Repetindo a pergunta, o Pentateuco, os 5 livros, é atribuído a qual autor? Moisés. Moisés, anotem. Então, a atribuição ao Pentateuco é dada a Moisés, segundo a maioria de historiadores. Mas também tem um homem também muito importante, que contou a história na época de Jesus. O nome dele é Flávio Joséfo, viveu na época. Bem, já aprendemos que os principais divisões da teologia são exegética, histórica, dogmática, bíblica e sistemática. Qual a diferença entre teologia pentecostal e teologia tradicional? Qual a diferença da teologia pentecostal para a teologia tradicional? Pergunta uma coisa antes. O surgimento, quem surgiu primeiro? Foi a teologia pentecostal, foi os pentecostais ou foi os tradicionais? Tem gente que se diz pentecostal que não sabe nem o que é o significado da palavra pentecostal. Ele pensa que pentecostal é aquele evento que aconteceu lá em Pentecoste. Só isso. Mas teve um evento antes desse. Esse evento que aconteceu lá em Atos é chamado de pentecostal por causa de outro evento antes dele. Uma festa de 51 dias. Viu? Pentecostes. Agora a galera pentecostal tem uma outra ideia do que é pentecostal. Você vai estudar sobre essas questões. Qual a diferença entre teologia pentecostal
e teologia tradicional? Resposta: a teologia tradicional não crê no batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas, profecias, revelações, e nem possui o costume de expulsar demônios. Teologia tradicional e teologia pentecostal. Tem outra teologia. Você vai chegar a vários tipos de teologia. Ó. Então vamos lá. A teologia pentecostal, ela tem um cunho diferente. Se uma não crer, então a outra vai crer, né? Nós somos pentecostais ou não? Sim. Resposta: sim ou não? Sim. Sim. Ah, essa foi boa. Os pentecostais são os que se seguem doutrinando e também se acham homens e mulheres cheios do poder da palavra, do poder do Espírito Santo, creem em profecia, creem no batismo com o Espírito Santo e vem do advento de Pentecostes. Isso é profético. Está gravado? Vão estudar lá depois. Mas no caderno de resposta que vocês vão ganhar, vamos lá para mais uma. Quais os estudos que são diferenciados da teologia básica e da teologia média? Entende-se que a teologia básica é para toda a igreja. E é essencial a palavra. A teologia média são mais as pessoas que têm interesse em ter mais conhecimento e títulos, como professores, pastores e teólogos em geral. Eles não querem isso todo somente. Olha, eu só ensinar. E ele quer ganhar alma. Eu vou só botar o anel do ouro, pregar nas conferências. E não quer carregar um peso nas costas, que são as ovelhas. Não quer ficar caduco com ovelha. Não, quem é o pastor das contas, anelzão no dedo, bonitão. Aí ele pega hoje aqui, amanhã ali, amanhã pular, amanhã ali, amanhã pular, amanhã aqui. Você é pastor, senhor? E senhor tem quantas almas que o senhor pastoreia? Nenhuma. Entendeu? Mas ele é pastor. Só que a Bíblia vai fazer uma subdivisão para essas pessoas. Ela não diz que é somente pastores. Tem, doutores. Mas o doutor também é um pastor. Quer ver? Moisés foi ensinado aonde? Moisés foi ensinado aonde? Pergunta. Moisés foi ensinado aonde? Esse ensino aí é o ensino de Deus. Ele teve outro ensino antes desse. No Egito. No Egito ele teve conhecimento de Deus ou dos homens? Dos homens. A Bíblia diz que ele sabia toda a ciência do Egito. O estudo, conhecimento. Mas Moisés só passou a ser pastor quando ele foi conduzir o povo que saiu do Egito para a terra prometida. Fala aí, gente. Sim. Teologia é o estudo de Deus. Aí, no caso, pode ser qualquer Deus, por isso que seria uma seita ou seria só o Deus? É porque esse nome aí, só é aplicado quando é para uma religião. Mas como eu falei agora, tem a teologia do ensino secular, né? Teologia. Aí seriam vários outros deuses. Exatamente. Pode ser aplicado dessa forma, porque nós estamos estudando a teologia de Deus mesmo. Só que ninguém consegue estudar Deus. Não é? Nós estamos tentando ter conhecimento de Deus. Se eu fosse o teólogo daquela época, eu ia aplicar essa, teologia. Não é? Tentar ter conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém consegue entender o Deus. Vamos lá. A pergunta façam aí. Se eu não souber responder, eu vou estudar para responder vocês. Por que as igrejas
da Idade Média não estudaram teologia, porque talvez se atentavam mais ao louvor, evangelizar, orações, etc. E não se preocupavam no ensino, no quesito ensino do conhecimento, para darem aos fiéis uma instrução cristã mais adequada e solidificada. Dentro dessa situação, o mundo mudou e tem mudado. E quando chega os cursos como esse, há uma dificuldade. Parece que o espírito daquela época ainda está no meio do povo. Os que tinham conhecimento queriam dominar o povo. A igreja fez muito isso, a igreja romana fez muito isso. Elas dominavam o povo com ideias, eles faziam cada truque para tirar dinheiro do povo, terra do povo. Aí apareceu Lutero, aí o negócio começou a mudar. Por causa disso, Lutero morreu. E cada um de nós vamos morrer também, se não tivermos de acordo com o que o Senhor nos mandou. Fazer o ID. Vocês entenderam, né? Então o curso de teologia é muito importante. Mas tem líderes que não aceitam dentro da igreja. Ah, esse irmãozinho aí. Será que é medo de irmãozinho saber mais do que ele, aprender mais do que ele? Será que é? Eu vou dar um pulo sobre a teologia aqui rapidinho, porque tem a teologia sistemática bem na frente com suas definições. A teologia sistemática, 5 definições de teologia sistemática. Uma, a primeira, é a ciência que se preocupa com o infinito, com Deus e o universo. A teologia sistemática também é a que traz por objetivo sistematizar os fatos da Bíblia, colocar em ordem. A teologia sistemática é uma ciência que segue em esquema ou em uma ordem humana de desenvolvimento doutrinário. A teologia sistemática é a ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo. A teologia sistemática pode ser definida como a coleção cientificamente arrumada, tudo no eixo, tudo arrumado, tudo lá, ó, um por um, na ordem. Cite 5 divisões da teologia sistemática. Primeira, teologia natural. Segunda, teologia prática. Terceiro, teologia exegética. Quarto, teologia dogmática. Quinto, teologia bíblica. Lá vai. Por que a teologia sistemática é considerada a mais demais? Porque ela é sistemática. É a teologia que precisamos estudar mesmo. Porque ser um estudo muito lato abrange de todas as doutrinas de Deus. Em cada curso de teologia sistemática, ela vai entrar entra em várias faculdades, vários seminários. São encontrados conteúdos, programas e grandes bases curriculares para fazer a diferença. Aleluia. E eu creio que vai fazer. Agora falamos sobre o Pentateuco, não é? Então vamos rapidinho para o Pentateuco. Bota aí na classe, no caderno de borrão. Pentateuco. Pergunta. Já dei a explanação agora. Quais são os livros do Pentateuco? Cite de novo. Quero ver alto. Vamos lá. Então qual o significado de cada um deles? Gênesis. Qual o primeiro? Gênesis. Então, qual o significado de Gênesis? Geração. Começo. Início. Sucessão. Dádiva. Copiaram aí? De novo. Geração. Começo. Início. Sucessão. Dádiva. Qual o segundo livro? Quer dizer o quê? Esse aí a definição é profunda. Saída. Terceiro livro. Bora aí, fala alto. Terceiro livro? Levíticos. Qual o significado? Regulamentação. Observação. De quem, pastor? Do sacerdócio levítico. Regulamentação, observação do sacerdócio levítico. Pastor, o que é Levíticos? Regulamentação, observação do sacerdote levítico. Antes de você botar o Pentateuco, né? Que quando chegar no Pentateuco, você vai com tudo copiado aí para responder o caderno de resposta. Já vimos o primeiro,
Já vimos o segundo, o terceiro, agora qual o quarto livro? Qual? O que quer dizer números? Números porque narra, né? Recenseamento, censo. Números porque narra o segundo recenseamento. Números porque narra 2 recenseamentos. Colocou? Números porque narra 2 recenseamentos. Números porque narra 2 recenseamentos. Qual é o quinto? Deuteronômio. Abram vossas Bíblias em Deuteronômio. A língua dá um nó na hora. É Deuteronômio. Nômio. Tem um acento no O. Deuteronômio. Se você tomar sorvete e vir falar esse nome, não vai dar não. A língua fica dura. Vamos lá. Então, qual é o significado de Deuteronômio? Segundo a lei, no grego, ou repetição da lei. Segundo a lei, no grego, ou repetição da lei. Ok? Beleza? Vamos para o tópico. Se quiser gravar o áudio no celular também, pode gravar, né? Vamos lá, todo mundo junto agora. Vamos fazer agora uma explanação. Vou perguntar e você responde. Quais são os livros de Pentateuco? Qual o significado de Gênesis? É para todo mundo falar, né? Mas tem uma gente que escreveu, né? Tá certo, tá certo. Qual o significado de Levíticos? Qual o significado de Levíticos? Eu estou chamando aqui para vocês atentarem o olho e correr no livro. Mora lá e faça uma pergunta, o primeiro no último, o último no primeiro. Por isso estou fazendo isso, para ver se vocês estão atentos. Ah, é fácil, tudo na ordem, né? Qual o significado de Êxodo? Saída. Levíticos? Números? Porque narra os 2 recenseamentos. Deuteronômio? No grego ou repetição da lei. Mais uma pergunta. Qual a diferença de Pentateuco e Torá? Alguém sabe me dizer aqui mais ou menos o que é uma Torá? Valeu, estudou hebraico. O que é uma Torá, igreja? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Para eles lá. E aí tem a diferença. Vamos ver qual é? Resposta. Qual a diferença de Pentateuco e Torá? Resposta. Os judeus usavam a palavra Torá num sentido mais amplo para referir os ensinamentos judeus através da história como um todo. Já quando traduzido nos 70, quando os 70 se reuniram para traduzir, né? Aí apareceu devido à incoerência deles, como os livros com títulos atuais. Quer dizer, o judeu queria só para ele, então eu vou botar aqui diferente, para não se misturar muito com esses caras lá, que são todos eles, como é que é, os judeus e o povo que não se unia com os judeus, que não eram deles? Hã? Rapaz, nem nas pregações você prega isso não. Qual é o povo que não se unia com os judeus, igreja? Logo aquilo que Jesus Cristo falava. Tinha um povo que está marcado na Bíblia que não se unia com os judeus nenhum. Até no tempo de Jesus. E eu não sei se no tempo de hoje nem assim. Samaritanos.
Mas Jesus fala a parábola do bom samaritano. Né? Essa história a gente aprende muito, porque nessa parábola, quem foi que viu o homem caído? Pastor! Estou atrasado para a pregação. Deixa ele aí. Se ele morrer, é vontade de Deus. Se ele não morrer, também é. Né? Foi embora, deixou o cara caído. Aí a Bíblia disse que chegou um cantorzinho desse aí, que canta na igreja muito, sai fogo. Olhou para a oração também, não deu ajuda. Justamente que era odiado, que tinha como pecador, foi esse que ajudou. Viu? Então você tem que ser um bom samaritano. Não é apenas um crente, tem que ser um bom samaritano. Amém? Vamos lá, mais uma. Onde e quando e quem escreveu o Pentateuco? Resposta: Moisés pode ter começado começado a escrever o Pentateuco no Egito e terminado no deserto, no fim do século. Ela vai, bora ver se você sabe. No fim do século X4. Antes de Cristo. Vocês nunca estudaram algarismo romano, não, hein? X vale o quê? 10. E V? 5. E o X primeiro e o V depois é o quê? 4. 14? X e o V é o quê? 15. E se o V fosse antes do X, era o quê? Moisés pode ter começado a escrever o Pentateuco no Egito e terminado no deserto no fim do século XV. Viu? Ao término do século 104. Acredito que em Gênesis, lá em Jó, podemos ter a certeza de que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Então, se basearmos lá em Jó, poderemos dizer que Moisés é o verdadeiro autor do Pentateuco. Ok? Dá tempo de dar mais um tópico? Sim ou não? A Bíblia. Tópico 2 agora, Bíblia. A Bíblia. Quais os países, regiões em que foram escritos os livros da Bíblia? Quais os países e regiões que foram escritos os livros da Bíblia? Resposta: quais os países e regiões que foram escritos os livros da Bíblia? Resposta: começou a ser escrita possivelmente no deserto do Monte Sinai. Começou a ser escrita possivelmente no deserto do Monte Sinai. Sim, meu filho. Está incluso toda, né? Começando já por Moisés. Exato. Eu falei da Bíblia. Opa. Glória a teu nome, Senhor. Louvado e agradecido a teu santo nome, Senhor. Louvado e agradecido a teu santo nome, Senhor. Louvado e agradecido a teu santo nome, Senhor. Opa. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Assim mesmo. Quem manda é Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, Senhor da glória, tudo é teu, Senhor. Senhor que manda, meu Deus da glória, Pai. Que eu possa ouvir a tua voz, que sentir, Senhor da glória, Pai, Senhor.
Estou tentando passar aqui isso, algo que fala de Ti, Senhor. Vamos lá. Quais países e regiões que foram escritos no livro da Bíblia, que foram escritos os livros da Bíblia? Começou a ser escrito possivelmente no deserto do Sinai, no Oriente Médio, ao norte da Ásia, e também do Egito, ao sul da Rússia, do Mar Negro, da Turquia e da Grécia, também ao leste do Mar Mediterrâneo, ao leste da Jordânia e Síria. Repetindo, para ver se alguém escreve. Começou a ser escrito possivelmente no deserto do Monte Sinai, no Oriente Médio, ao norte da Ásia, e do Egito, ao sul da Rússia. Notem que está definindo, ó, no Oriente Médio, ao norte da Ásia. Está querendo dizer que naquela época a posição era o Monte Sinai. Hoje definimos como o norte da Ásia. E do Egito, definido hoje como o sul da Rússia. Do Mar Negro, hoje a definição é Turquia. E da Grécia, a definição ao leste do Mar Mediterrâneo e ao leste da Jordânia, que é a Síria. Jordão de um lado e a Síria do outro. Ok? O que e quais são os livros apócrifos? Pastor, que é isso, apócrifos? Será que é uma palavra nova para mim xingar o irmão? Seu apócrifo, né? Parece, né? Está chamando ele de Judite? Mas será que soa assim? Vamos lá então. O que e quais são os livros apócrifos? Apócrifos são os livros não inspirados e não foram canonizados, sendo eles chamados de apócrifos. Os quais são Judite, Tobias, Baruque, Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Cânticos dos Três Filhos, etc. Não tem mais. Também tem vários livros apócrifos que também não estão reunidos como a Bíblia de versão católica. A Bíblia de versão católica está reunida esses livros, mas segundo estudos recentes, tem centenas de outros livros que foram encontrados, chamados apócrifos, como os manuscritos do Mar Morto, aonde tem lá o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, também tem lá. Se fosse colocado na Bíblia, era uma confusão doida. No livro de Judas, ele fala que ele veio para cumprir tudo aquilo, mas ele mesmo, né? Que Jesus se lamentou pela morte dele, olha só. Lamentou mesmo, né? Mas só que ele fala de outra definição, que Jesus amava muito ele, sabia que ia acontecer, que ele tinha vindo para aquilo. Em outras palavras, ele não é sentido como muitos de gente falar, esse Judas aí, tá? Amém? Então, quais são os livros apócrifos? Apócrifos são livros não inspirados e não foram canonizados, sendo eles Judite, Tobias, Baruque, Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Cânticos dos Três Filhos. Ok? Pergunta: por que a Bíblia sempre é atualizada? Parou. Hoje eu fiquei fazendo. Agora, gente, eu pergunto ao todo mundo. Qual os critérios para definição de um livro inspirado ou não? Contradição. Ele não tem base para se apoiar. Primeiro,
Um exemplo bem interessante, você se pergunta. Interessante essa pergunta aí. Quer ver uma das coisas que mostra que esses livros não são inspirados, são livros históricos, ideias humanas. Eu posso ler? Pode, mas você tem que ter cabeça. Porque o livro de sabedoria de Salomão, eu já li ele inteiro, e para mim é maravilhoso. É total que lá no livro de sabedoria de Salomão diz que um pai aflito cortou uma madeira. Escuta só. Fez da madeira um móvel para sua casa. Mas depois que fez o móvel, o resto que sobrou fez carvão e fez comida. E o que ainda sobrou era madeira retorcida, cheia de nó, que não prestava para nada. Mas ele então tomou no seu tempo a talhar a madeira. Fez dele a figura de um homem. Pintou ele com tinta encarnada para dar o tom da pele. Depois, pendurou com prego na parede. Depois de colocá-lo na parede, implorou para ele como se fosse um protetor, um Deus. Esse costume maldito e perverso, Deus não aprova. E ele vem seguindo gerações a gerações. Sabedoria de Salomão. E ele se encaixa com o livro de Isaías, que vai falar que o pai também cortou, né, uma madeira e fez da madeira um móvel, e também fez um Deus, a semelhança de um ídolo. Assim como a Bíblia vai dizer que o pai cortou a lenha, se me falha a memória, o filho fez o fogo, né? E a mãe cozinharam o bolo, fizeram para fazer festa para a rainha do céu. E lá em Êxodos, né, tem algo interessante, quando Deus dá a lei. Êxodos 20. Não farás para ti semelhança nenhuma do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas. Não te prostrarás diante dela, não prestarás culto a ela, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Olha só, ele não aceita. Mas hoje em dia tu viu que acabou com uma posição aí, mas para eles estão certinho, estão certo. Mas a Bíblia vai falando tudo ao contrário. É um livro que é inspirado, porque o Espírito Santo não vai dar honra para ninguém, não é? E aí que entra o livro apócrifo. Quando um livro, se não falar a memória, parece que é o livro de Tobias. Está lá, ensinando a pessoa a orar para os mortos. Entendeu? Já cai em contradição. Então não é inspirado pelo Espírito de Deus. Aí está a diferença de como você definir um livro apócrifo do que um livro inspirado. Para cá. Porque a Bíblia é sempre atualizada. Resposta: mesmo tendo sido escrita há séculos e séculos atrás, a Bíblia é continuamente viva e continuará sendo atual, dia após dia. Tem a inspiração daquele que tem em si todas as coisas, o tesouro da sabedoria e da ciência. Nela está contido a fala presente, passado e futuro do nosso Senhor. Presente, o que aconteceu, não é? Ou é o que está acontecendo? Hein? Está acontecendo. Passado, presente e futuro. Presente. Está acontecendo, passado já aconteceu e futuro vai acontecer. Ok? Então, a Bíblia ela é atualizada. Porque tem coisas na Bíblia que ainda não aconteceu. Vai se cumprir. Por isso que diz que passará os céus e a terra, todo mundo junto, passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor passará. Para o Senhor aí, aleluia.
Porque podemos afirmar que o Espírito Santo está embutido na Bíblia. Está na Bíblia. Porque podemos afirmar que o Espírito Santo está embutido na Bíblia. Está entronizado na palavra de Deus. Por quê? Hein? Podemos acreditar. Por que eu posso afirmar? Você vai dizer, não, é o Espírito Santo mesmo. Foi ele que revelou. Como eu posso afirmar? Por que eu posso acreditar? Resposta. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela mesma dá essa informação das ações do Espírito Santo sobre os seus escritos. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer algo interessante. Ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí vem, ó, a Escritura é divinamente inspirada. Também Timóteo, capítulo 3, vai dizer isso. Amém? Vou marcar aqui onde eu terminei. Colocar um vermelhão aqui, que eu parei bem aqui, para a gente começar lá. Está em vermelho, eu sei que aqui foi. Salvar aqui. Ok? Porque nada mais são de que só nesse primeiro caderno, alunos rebeldes, só o primeiro caderno tem 141 perguntas. Esse caderno que eu estou vendo agora. São 3 cadernos. Viu? Então, ao todos, são mais de 1000 perguntas para você aprender. Se você se dedicar, estudar em casa e ir com a Bíblia na mão, você vai longe. E a finalidade desse negócio é sair obreiros daqui mesmo. E quem sabe não consagre algum. Mas além do curso, tem que passar pelo outro teste de obediência. Obediência. Responsabilidade. Temor a Deus. Eu estou cheio da palavra, da letra. Quantos versículos tem a Bíblia? Diz tudinho. Mas na hora eu digo para ele, Mateus, eu não vou não, hoje não. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Olha, criança, o reflexo de Deus tem que estar em nós. Pastor não é dono da igreja, o Cleomar é dono da igreja. Se eu não fizer, o outro vai fazer. Bem feito. Ok? Nós temos que ter cuidado um com o outro. O que a gente fala, o que a gente diz, no jeito que a gente vai falar para o outro. Ter cuidado, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que não entristeceis o Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus. Quero agradecer você que está nos acompanhando agora, nessa aula. Você que está em casa, fique em paz, que Deus o abençoe. Que Deus venha abençoar vocês que estão em casa agora, em nome de Jesus. E se você quiser acompanhar, acompanhe-nos. E aprenda também, quiser fazer longe online, vai ter muito material para quem está longe. É só entrar em contato comigo. Eu vou enviar em PDF, vídeos. Tem os nossos canais, você vai enviar também. Amém?